Pronto. Apareceu alguma coisa para vocês confirmarem, não apareceu? Alguém fala para mim aí. Vou escolher Paula para falar. Paula, apareceu alguma coisa? É. Então vamos lá. Pronto. Começou a gravar. Eu vou compartilhar uma tela aqui, beleza? E aí, quando eu compartilhar essa tela, é mais fácil para vocês entenderem algumas coisas. Pronto. Deixa eu só fazer um teste aqui no celular para me olhar se vocês estão conseguindo ver bem, que eu vou acompanhar pelo celular. Se está tudo tranquilo. Certo? Para vocês usarem é esse sitezinho aí, que quem tiver computador em casa, no celular ele não consegue acessar muita coisa não, mas ainda tem algumas ferramentas que sim. No caso genética eu não consegui usar não, mas é importante falar dele que ele é bem interessantezinho e fácil de usar, certo? Então, basicamente, o que é que se precisa? Eu tenho esse site aí e deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a tela que vocês estão vendo é essa não, peraí. Pronto. Vou deixar no silencioso ali, que aí dá para você, dá para acompanhar sem problema. Então, olha só, esse site aí eu vou colocar ele para vocês verem depois ali no cantinho, certo? Vamos lá, beleza? Então não tem nada de novo. Esses conceitos que eu vou falar agora, vocês já viram como a Marilei. E tem umas coisinhas novas, são bem poucas, mas enfim, mas é só complementando algumas coisas que já foram faladas com vocês, certo? Então, vou clicar aqui em genética e vou começar aqui por conceitos, beleza? Então, a aula da semana passada que vocês devem ter assistido lá no EducaPE, teve alguém que chegou aqui, que mandou mensagem, foi. Pessoal, o áudio tá meio ruim. Deve ser a internet aí. Vou falar bem pausado, mas deve ser a internet aí, viu? O restante tá escutando bem? Estão conseguindo escutar a minha voz? Eu vou tentar, viu? Vamos lá. Então, dando continuidade, a gente vai começar aqui pela parte de genética, tá certo? E aí, quando a gente fala de genética, a gente está falando da ciência que estuda as características hereditárias. Quem assistiu a aula do EducaPE da semana passada, ela tem um monte de informações sobre esses conceitos básicos, que eu vou passar aqui bem rápido também, para conversar com vocês, beleza? Então não tem coisa muito nova aí, não. Basicamente aqui ele representa aqui tem um azão e um azinho aqui, que é para representar os genes. Aqui ele coloca um símbolo do masculino e feminino, que esses símbolos são muito utilizados. Coloca uma porcentagem exatamente porque na genética a gente vai usar muito cálculo. E coloca aqui do lado um heredograma também, e aí você vai usar esse quadradinho, essa bolinha, enfim, porque cada um tem um significado específico para alguma coisa. Então você tem que entender um heredograma para que você não se perca nessa situação, beleza?
estudaram lá na primeira série, tá certo? Lá no primeiro ano vocês estudaram DNA, então também não é nada novo para vocês, beleza? Então a gente começa falando aqui primeiro do genótipo. O que é a parte da genética? A parte da genética não. Na verdade, ele é um conceito genética que ele representa o quê? Ele coloca ali como um conjunto de na tela. Eu estou olhando aqui para uma tela ali e não estou conseguindo ver se ele está passando para as outras. São animações. Ou ele está barrando. Passou agora que eu estou vendo que estão vendo sim. Deixa eu ver se vocês estão vendo tudo direitinho. Então vamos lá. Genótipo é o conjunto de genes, e daí a gente representa lá com umas letras. Vocês já devem ter visto lá um Azão, um Azinho, um Bzão, um Bzinho, enfim, Czão, Czinho. Pode ser qualquer letra. Tá certo? Normalmente, ele utiliza a letra do gene, da característica dominante. O gene dominante também. Mas pode ser outra também. Não tem necessariamente essa. Depende muito da situação para colocar. Mas normalmente, se for uma relação só de dominância, ele usa o do gene dominante. Tá certo? Então, olha só. Eles sempre estão representados em genes alélicos. Quando a gente está falando nessa situação do genótipo, a gente sempre representa, por exemplo, azão, 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 azinho, enfim. A gente está falando de alelos, que são o quê? Aqueles genes que eles vão estar no mesmo local do cromossomo. Então, a gente consegue ver aqui nessa apresentação, por exemplo, onde você consegue ver aqui, ó, que tá, o azão está aqui de um lado e o azinho vai estar do lado. Sendo que é importante lembrar que esses cromossomos, eles vão vir de quê? Um vai vir da mãe e o outro vai vir do pai, tá certo? Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui um azão, aqui um azinho, aqui eu posso ter outros também. Eu posso ter um Bzão e um Bzinho com outra característica diferente. Então, cada característica, ela vai estar associada a alguma coisa, tá certo? Então, é importante entender que essas características elas vão estar associadas e só vão aparecer na situação de que são homólogos. Na realidade, a gente só representa elas com a mesma letrinha quando a gente está falando de alelos aí, que são genes, na verdade, e vão estar nos cromossomos homólogos, beleza? Então é importante vocês entenderem que, olha só, eles vão estar sempre representando o do mesmo local. Por quê? Porque essas características elas vão estar representando a mesma coisa. Por exemplo, se a gente estiver falando de ervilha, é a cor verde, então vai ter verde e amarelo. Pronto, então só esse genezinho, nesse lugarzinho aí, é que vai representar isso daí, certo? E aí, quando a gente fala no genótipo em si, a gente vai encontrar dois tipos de genes, como eu tinha falado anteriormente, que são o gene dominante e o gene recessivo. Isso também vocês estão cansados de escutar, que o gene dominante, eles são representados por letra maiúscula e os genes recessivos são representados por letra minúscula. E qual é a diferença de um para o outro? O gene dominante em si, quando ele está presente, o nome já está dizendo, se ele é dominante, quando a gente está falando de uma dominância completa, ele vai sempre apresentar a característica dele, ele vai sempre se manifestar. Se ele for recessivo, ele só vai apresentar a característica se ele tiver em homozigote. O que é homozigote? Quando ele está os dois, então tem que ter dois deles para poder apresentar. Então não tem que ter a presença do gene dominante. Então, eu tenho que ter a presença em dose dupla, que é colocada até assim. Então, homozigoto vai ser o quê? O homozigoto vai ser aquele indivíduo que vai apresentar dois genes iguais. Então, eu posso ser homozigoto com azão-azão, ou posso ser homozigoto com azinho-azinho. Como também pode ser Bzão-Bzão, Bzinho-Bzinho, enfim, mas os genes são iguais, ou seja, tanto os genes dominantes, ou eu posso ser só homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Eu só posso ser dessas duas formas, tá certo? E tem o heterozigoto. Então, é importante lembrar também que o homozigoto ele também é chamado de puro. Por que ele é chamado de puro? Porque ele tem os dois genes daquela característica. Então, especificamente, chama de puro. No trabalho de Mendel, por exemplo, ele foi chamado de puro, tá certo? E heterozigotos são aqueles que vão aparecer características, vão aparecer dois genes diferentes. Então, você vai aparecer um dominante e um recessivo. No caso, se for azão, vai ser azão, azinho. Se for Bzão, vai ser Bzão, Bzinho.
E Mendel também chama ele de híbrido, beleza? Ele vai ter a presença dos dois genes, um dominante e um recessivo, ok? E eles também vão estar representados lá nos genes alelos. Então, aqui embaixo a gente consegue ver ó, a presença dos genes alelos, então, dos mesmos locais, azão com azinho e azinho com azinho, tá certo? Então, tem aqui um homozigoto dominante, tem aqui um heterozigoto e aqui tem um homozigoto recessivo. Beleza? Vamos lá, aí eu vou passar agora para fenótipo. E aí o fenótipo em si, o que é o fenótipo? O fenótipo é a característica. Então, o genótipo é o gene que está lá dentro e o fenótipo é a característica. Ele coloca ali o fenótipo como referência às características, formas fisiológica, característica morfológica ou fisiológica e observável. E a gente tem a relação também do ambiente. Então, tipo, o fenótipo em si, ele é a ação do genótipo no nosso material genético, por exemplo, a cor da ervilha é verde, enfim. Mas aí pode ter alguma coisa que estava no ambiente com que esse verde se torne um verde mais escuro. O fenótipo dela agora é loiro. Então, mesmo ela tendo o gene lá de cabelo preto, ainda, ela agora está com um fenótipo de loiro. Certo? Importante lembrar disso daí. Determina a pelagem branca. Quais os genótipos e fenótipos possíveis, nesse caso, para estes animais? Então, se eu tenho um azão e tenho um azinho, quais são os genótipos possíveis que a gente vai ter? Então, ó, basicamente, eu posso ter ele. Se ele for azinho, ele vai ser branco. E se ele for azão, ele vai ser negro. E se ele for heterozigoto, azinho, ele vai ser o quê? Por quê? Por conta da dominância. Então, a dominância vai fazer com que ele sempre seja negro, beleza? Então, ele sendo negro, ele vai pegar e a dominância da cor negra vai sempre levar ele para essa parte. Então, significa que eu vou ter sempre uma maior quantidade de negro também ali nessa situação. De dominância e recessividade em relação a cabelos, queixos, orelhas, rosto, enfim. Então, tem o caráter dominante de um lado e tem o caráter recessivo do outro. Então, aqui, ó, caráter dominante, cabelo crespo, caráter recessivo, cabelo liso, certo? Então, basicamente, eu tenho aqui o exemplo dos dois aqui, certo? Queixo sem fenda e queixo com fenda. Dominante sem fenda e recessivo com fenda. E aí você apresenta, dá para ver que o queixo não tem a fenda e o queixo aqui tem a fenda. Orelhas com lóbulo e orelha sem lóbulo. Então, tipo, a questão da orelha também vai estar aqui presente. Rosto. Sem covinhas e com covinhas. Também, a mesma coisa. Esse aqui não tem covinha, esse aqui tem covinha. Certo? Então, tem várias características. É importante entender também que tem algumas outras variações. Mas nesse, há essa separação, há essa segregação, tranquilamente. Beleza? Vamos lá. Isso tudo aqui, eu não vou falar de probabilidade agora, eu vou pular aqui para gene. Isso tudo aqui vai estar representado aonde? Isso tudo aí está representado nos genes, certo? E o que é que de fato é o gene em si? O gene nada mais é do que DNA. Então, é importante você lembrar que tudo é DNA. Tudo é DNA, no fim das contas. Então, quando você olha para cá, ó, você está vendo aqui ó, o DNA em si. E esse DNA, um pedaço dele, quando eu corto aqui ó, um pedaço de DNA, esse pedaço de DNA, ele vai ter informações que esse pedacinho aqui é chamado de gene. Então, aquilo que a gente representa como azão, como azinho, é um gene, tá certo?
Então, isso daqui é um gene, e esse gene, ele, se a gente for fazendo a parte maior, esse genezinho, ele está aqui representado aqui como um pedaço pequeno, que nada mais é do que um pedaço aqui, ó, de proteínas, são essas bolinhas aí são proteínas histonas, e elas vão estar envolvidas no cromossomo. Então perceba que o cromossomo em si, ele é composto de DNA e de proteínas. O DNA que vai estar aqui, um pedaço dele é que é o gene. Então é importante vocês entenderem aqui que basicamente tudo isso é DNA. Quando a gente fala em cromossomo, quando a gente fala em gene, a gente está falando de DNA. Só que a gente está só diferenciando a questão dos tamanhos. Então, por exemplo, o cromossomo vai ser uma maior quantidade de DNA e o gene vai ser um pedacinho de DNA. Mas todos eles são compostos de DNA. Beleza? Pronto. Heredograma e probabilidade. Vou falar de probabilidade agora, mas deixa eu ver como é que vocês estão aqui para saber se vocês estão vivos. Então, tá dando para entender tudo direitinho? Tá tudo tranquilo? Dê sinal de vida aí, pelo menos aí, para falar no. Tô vendo aqui o áudio tá ruim agora. Mas é muito variado. Quem tá aí, tá? Naeli tá escutando? Tá. O restante, tá dando para entender? O áudio vai ter variação, então às vezes depende muito da internet. E aí ele pode melhorar, como pode piorar, como pode melhorar, como pode piorar. Mas se tiverem dúvida em alguma parte, vocês pedem para falar, tá certo? Até agora deu para entender tudo tranquilo, não deu? Eu até botei o telefone ali do lado para ver se eu acompanho a minha cara ali também. Pronto, vamos lá. Eu vou dar continuidade então. Vou dar continuidade. Certo. Só que aí agora a gente vai falar de uma coisa que Marilene comentou com alguns de vocês. Vou falar primeiro de heredograma. Eu vou colocar a probabilidade primeiro. Então, Marilene falou com vocês sobre probabilidade com algumas turmas, não com todas, tá certo? Então, o que é probabilidade? Probabilidade é uma parte da matemática que vocês usam normalmente para fazer alguns cálculos. E essa probabilidade, ela, ela faz com que você tenha uma previsão de coisas, beleza? Então, eu tenho uma previsão do que vai acontecer, eu tenho uma previsão de como, quanto eu posso ter, por exemplo, qual a probabilidade de ter um filho de cabelo preto, um filho sexo masculino de cabelo preto, enfim, na realidade, você coloca em tudo que você trabalha. Então, é muito importante na ciência. Tudo que a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com probabilidade. Então, é importante a gente entender. Ela é uma ferramenta essencial para tudo isso. E foi um dos diferenciais de Mendel para poder o trabalho dele ser super valorizado. Como a gente tem hoje uma valorização muito simples que você tem e o evento que você quer. Então, ele coloca até aqui uma formulazinha que ele coloca P igual a número de eventos favoráveis e número de eventos possíveis. Então, o evento favorável é qual a probabilidade, aqui embaixo está dizendo, qual a probabilidade de obtermos a fase 2 ao lançar um dado não viciado. Se o dado, quando ele bota não viciado, é importante falar disso. Toda vez que coloca esse nome não viciado, é porque esse dado ele não é aqueles dados que são feitos para enrolar. Porque às vezes eu posso fazer um dado que ele é feito para enrolar as pessoas. Então, eu posso colocar, por exemplo, um valor. Eu posso colocar um valor que ele vai sempre dar. Um dado que só dá número 3, um dado que só dá número 4, etc.
Então, nesse caso aqui, ele não faz isso. Então, aqui, eu vou jogar o dado aqui para vocês verem. Então, eu jogo o dado, ó, e aí, quando eu jogo o dado vai dar um resultado ali, pronto. Ah, ele deu o número 2. A probabilidade, só existe uma face com o número 2. Então, aqui, ó, só existe uma face, então só existe uma face de 6. Então, eu tenho 1 para 6. Toda vez que eu jogar o dado, eu tenho uma probabilidade de 1 para 6 de cair esse número, tá certo? Isso aí você já estudou em matemática super tranquilo. A gente só dá uma relembrada aqui, porque tem algumas regrinhas que vocês vão precisar usar também na parte de genética. Beleza? E daí a gente tem o quê? A gente tem essa parte aqui, que a gente começa com a regra do é, que também vocês já devem ter aprendido em matemática, mas vou refalar sobre elas. Então vamos lá. Quando a gente está falando de eventos independentes, ou seja, um não depende do outro, eles não estão juntos. Eu tenho eventos independentes. Então ele bota quando você deseja que esses eventos eles vão acontecer juntos, eles vão acontecer com separado. Então vamos lá, coloca aqui um exemplo. Vocês sabem fazer esses cruzamentos, não sabem? Alguém fala para mim aí, Paula, vocês sabem fazer esses cruzamentos? Paula? Paula sumiu, que bom. Paula, Paula, alguém está me escutando? Eu estou falando sozinho. Eu lembro mais não. Que bom, hein, Paula? Mas, mas vocês aprenderam isso na sala? Certo, Davi. Na tua sala já ensinou. Alguém que é de outra sala. Jorge, fala que ela. O cruzamento ou as regras de probabilidade é a pergunta. Ela já ensinou as duas coisas para vocês? Vocês estão respondendo sim, mas eu estou perguntando se o sim é para o cruzamento ou é para os dois. É só dizer cruzamento, probabilidade também, bota probabilidade também, que aí eu vou entender que é probabilidade também. Certo. Beleza. Então é bom porque aí eu já passo mais rápido ainda. Porque ela tinha me colocado, vou até pegar o livro aqui. Ela tinha me colocado que tinha algumas turmas que não tinham trabalhado essa parte de probabilidade. Foi o terceiro B que faltava. Foi o terceiro B que faltava. Terceiro A. Ela botou que faltava trabalhar a probabilidade. Enfim. Mas eu vou. Pronto. Mas aí eu vou entrar em probabilidade e vou explicar bem com calma para que vocês entendam. Mas os cruzamentos vocês conseguem fazer tranquilo, né? Se não conseguir, eu vou explicar também. Beleza? Então, deixa eu ir para lá para explicar. Então, vamos lá.
O cruzamento aqui, esse joguinho da velha, que vocês já devem ter aprendido, só dando uma relembrada, eu estou fazendo o cruzamento de um pai heterozigoto, que ele está aqui ó, com azão, com azinho, e uma mãe heterozigota também, que é azão, azinho. Então, o pai, ele coloca aqui até um desenho de espermatozoide para você entender que é o pai que está aqui. Então, um azão do pai, um azinho do pai. Um azão da mãe, um azinho da mãe. Então, os pais, eles vão estar representados sempre aqui em cima, nessa primeira linha e nessa primeira coluna, tá certo? Para que você precisa aprender isso? Para facilitar o entendimento de como acontece o cruzamento, beleza? Então, olha só. Esse azão, quando ele cruza com esse, ele vai dar esse resultado, que é exatamente o local onde tem o cruzamento dos dois, tá certo? Aí, esse azão, quando ele cruza com esse azinho, é exatamente o cruzamento dos dois aqui, ó. Azão com azinho tá aqui nesse local, exatamente onde tem o cruzamento do azão com azinho. Esse azinho com esse azão aqui, ó. Azão com azinho. Ah, professor, e por que não colocou o azinho na frente? Enfim, é melhor você colocar o azão na frente por padrão, porque facilita para você entender. Vocês vão me entender no final quando a questão de contabilizar e até questão de identificar. Se vocês não fizerem assim, vocês acabam se atrapalhando. Então, faz o seguinte. Tem a letra maiúscula, sempre coloca ela na frente. É melhor. Eu oriento que sempre coloque ela na frente. Olha só. Então, aqui, ó, azão com azinho, ó. Teve aqui um azinho com azão, vai dar o quê? Azão com azinho. E aqui, azinho com esse azinho, aqui, ó, dá o azinho, azinho. Beleza? Então, isso é um cruzamento. Ainda não entrou na probabilidade em si. Ou entrou em certa parte. Por quê? Porque a pergunta é a seguinte. Qual é a probabilidade de um casal heterozigoto vir a ter uma filha albina? Quando a gente faz o cruzamento, a gente consegue encontrar a probabilidade de você ter um filho albino. Então, a probabilidade de você ter um filho albino é de 1/4. Por que de 1/4? Porque entre 4 opções de filhos que eu tenho, eu só tenho um. É a mesma coisa do lado do dado. Lembra do dado? Nesse caso aqui, eu só tenho 4 opções para ter filho. É a opção de albino, certo? Então, eu tenho 1/4. Para facilitar, é só você pegar a característica que você quer, que só tem um aqui, e contar quantas são todas elas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 1 aqui. Então, 1/4. Então, de 1 para 4. Ah, professor, isso aqui é só representado assim como 1/4? Se você dividir 1 por 4, vai dar 25%, que é a mesma coisa. Que, na verdade, vai dar 0,25, que é a mesma coisa. Então, é importante vocês entenderem que essas representações, elas podem estar de várias formas. Eu posso estar com 1/4. Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25, que 0,25 é a mesma coisa de 25%, tá certo? Então, quando tiver em porcentagem, não quer dizer que aconteceu, olha só que esse 1/4 aqui, ó, é só a probabilidade de você ter o filho albino. Então, eu tô colocando 1/4 aqui, ó. E daí eu coloquei 1/2. De onde é que saiu esse 1/2 aqui, ó? Por que eu coloquei esse 1/2? Na realidade, eu disse que eu queria ter uma filha albina, tá certo? Então, como eu tenho uma possibilidade de sexo que eu tenho, masculino ou feminino. Então, se eu escolhi o sexo feminino, então significa que eu só tenho uma possibilidade entre duas. Então, é 1/2. E daí eu tenho aqui, ó. Essa daqui é a probabilidade de ter um filho albino e essa daqui é a probabilidade de eu ter uma filha e não um filho. Então, ó, 1/2. Daí, quando eu tô falando da regra do I, que eu disse assim, ó, eu quero ter um casal, qual a probabilidade de um casal heterozigoto vir a ter uma filha albina? Essas duas características, elas não estão entrelaçadas, tá certo? Então, eu estou colocando características que são separadas. O sexo, ele é separado dessa característica. Então, você não tem interferência nenhuma. Então, toda vez que eu usar a regra do I, se eu disser que é uma filha, eu tenho um filho, vou ter o casal até estão interrelacionados nessa situação, então ela está bem direta, que na verdade está sendo bem específica. Então você vai ter o quê? Uma multiplicação. 1/4 vezes 1/2, que vai dar 1/8. Beleza? Super tranquilo isso daqui. Aí a gente vai para outra regrinha, que é a regra do ou. Essa regra do ou,
é quando eu coloco outras opções para você acrescentar. Então, aqui a pergunta já diz o seguinte: ó, quando considero que o gene A determina a pigmentação normal, o gene Azão, e o gene Ezinho determina o albinismo, a mesma coisa da anterior. Aí agora qual a probabilidade de um casal heterozigoto, novamente os pais são heterozigotos, vir a ter uma criança do sexo feminino e albina ou uma criança do sexo masculino e normal? Então perceba que eu estou dando duas opções. Eu estou dizendo que é uma criança do sexo feminino e albina, e estou colocando uma criança do sexo masculino e normal, tá certo? Então, eu tenho um ou aí no meio. Quando eu tenho esse ou, aí o que, é que vai acontecer? Vai ter alguma diferença na questão da probabilidade. Então, novamente, eu faço ali o cruzamento, e aí eu sei o quê? Que a probabilidade é de 1/4, de novo. Esse aqui eu tenho que fazer com mais paciência. Vamos lá. Ele não para, ele parar aqui. Aqui eu tenho o cruzamento acontecendo, e aí eu encontro 1/4, do mesmo jeitinho, e a probabilidade de nascer uma menina, que é 1/2. A mesma coisa que a gente fez na anterior, tá aqui. E aí eu vou para a segunda, que é o seguinte. Ele pergunta que... A primeira coisa ele diz o seguinte aqui, ó. Vamos voltar aqui com calma, a animação está passando rápido. Considere que determina qual a probabilidade de um casal heterozigoto ter uma criança do sexo feminino e albina. No exemplo anterior que eu mostrei, que foi o exemplo do I, a gente fez uma criança do sexo feminino e albina, então isso aí a gente já fez. E aí o que tem de novo aqui é que eu tenho uma criança do sexo masculino e normal. Então, ó, vou botar para rodar de novo a animação para vocês entenderem. Primeiro ele vai fazer a mesma coisa que a gente já fez no anterior, que é encontrar a criança do sexo feminino e albina, e depois a gente vai para... Perceba que quando eu estou falando do sexo masculino e normal, o sexo masculino a gente sabe que vai ser 1/2 também, então vou ter meio aí. E quando eu estou falando de uma pessoa normal, se o albino ele é 1/4, então o normal vai ser 3/4, que é o normal, na realidade é o que sobra do anterior. Então, ó, olha para cá. Então, voltando aqui para fazer, colocando para cruzar. Primeiro ele vai fazer o cruzamento, encontrou o albino aqui, 1/4 para o albino, meio para a menina, que no caso é a menina, e aí os outros 3/4 é para o menino e meio também para o menino. E daí ele faz o quê? Multiplica 1/4 a probabilidade de 1 e a probabilidade de 2, que no caso são as probabilidades que estão com I, e depois, esse aqui é o da menina, e esse daqui é o do menino. E no final eu somo. Por que eu somo? Eu só vou somar quando eu tiver o ou. Perceba que aqui na questão ele está dizendo assim, criança do sexo feminino vai ter a probabilidade de 1, que vai ser a probabilidade de 1/2, vezes a probabilidade de ser albina, que é a probabilidade de 1/4. E aí você multiplicando esses dois vai dar 1/8. E aí você vai para outra aqui, que é o quê? Uma criança do sexo masculino e normal. A criança do sexo masculino ela vai ter 1/2 de chance de nascer do sexo masculino e vai ter 3/4 de chance de nascer normal. Então, multiplicando esses dois, você vai ter 3/8. E daí você vai somar esses dois. Aí, quando você vai somar esses dois, 1/8 mais 3/8, aí você vai encontrar 1/2, tá certo? E aí, esse valor de 1/2 ele é o valor da probabilidade geral. Por quê? Porque ele está perguntando o quê? Ó? A probabilidade do casal vir a ter uma criança do sexo feminino e albina ou uma criança do sexo masculino e normal. Então você tem metade, 1/2 de chance de nascer com essas características que ele passou. Tá certo? É um pouquinho chato essas coisinhas, mas dá para vocês. Vocês tem que pegar com mais um exemplo. Vocês conseguiram entender direitinho? Fala alguma coisa aí para mim, para ver se tá tudo estão entendendo direitinho ou se estão enlouquecendo aí, porque tá todo mundo. Eu fico só acompanhando e falando, aí eu fico em dúvida. Diz aí, tem umas 10 pessoas, eu quero que todo mundo diga alguma coisa aí no chat para saber se tá dando, se deu para entender essa parte aí do I e do O da probabilidade. Estou esperando vocês falarem.
Falo devagar, certo, Naeli? Vou tentar diminuir. O restante, conseguiu entender, pegar alguma coisa? Eu já explico. Davi disse que deu para entender. Bárbara, Paula, cadê o restante do povo? Joyce, Clevin, Fernando, que tá aí também. E Bárbara. Bárbara deu sinal de vida, Bárbara. Bárbara fugiu de mim? Certo. Então, eu vou começar, eu vou explicar bem pausadamente para vocês entenderem. Eu vou explicar a primeira e a segunda, eu vou explicar as duas. Vamos lá. Vamos lá. É importante vocês entenderem essa regra do I primeiro, certo? Então, a regra do I é quando você tem um evento simultâneo. Ele coloca assim, ó, são eventos independentes e simultâneos, ou seja, um não interfere no outro, mas eles acontecem juntos ali. Então você coloca você pega as probabilidades deles e você vai apenas multiplicar. Então, como é que você vai encontrar essas probabilidades? Do mesmo jeito que a gente encontrou lá com aquele joguinho de dado, quando eu tenho a probabilidade de uma face entre seis. Então, se eu tenho uma face entre seis, quando eu jogo um dado, então aquela face é a característica que vai ser um sobre 6 a probabilidade de sair aquela face. No caso que a gente tinha falado do dado anteriormente. Certo? Então, quando acontece o cruzamento aqui, ó, eu tenho o cruzamento aqui tranquilo, entre dois pais heterozigotos, os pais heterozigotos estão aqui, ó, razão com azinho, aí tá aqui, ó, azão com azinho, azão com azinho. Quando eu cruzo um azão com azão, vai dar azão, azão, um azinho com azinho, azinho, azinho. Então, a probabilidade dessa criança ser albina, ela é de 1/4. Então, tá aqui 1/4, que é a probabilidade dela ser albina. E a probabilidade dela ser menina é de meio, beleza? Então, essa probabilidade é de meio. Então, preste atenção que a gente está falando aqui da, da regrinha do I. Então, quando eu coloco, eu quero a criança menina e albina, então eu colocando duas características juntinhas, essas características estão juntinhas. Então, eu estou colocando que é desse jeito e desse jeito. Não é desse jeito ou desse jeito. Eu não estou dando outra opção, não. Eu quero que seja assim e assado. Então, vamos lá. Essa daí, super tranquilo. A maioria disse que tinha entendido. E aí, a gente vai para outra. Antes de passar para outra, deixa eu só explicar isso daqui também. Ó. Quando eu falo aqui que 1/4 é de uma pessoa que vai ser com albinismo, automaticamente eu estou dizendo que as outras que estão aqui em coloração verde, elas vão ser normais. Então, se 1/4 é albino, então quer dizer que 3/4 são normais, beleza? Então a gente consegue ver aqui, ó, 3/4 normais. Vamos lá. Então, indo para o próximo, a gente vem aqui para esse daqui, ó. Nesse aqui ele diz o seguinte: considere que o GNA determina a pigmentação normal, o azão, e o GNAzinho o albinismo. Qual a probabilidade agora de um casal considerando ou só aí? Depois ele diz, usando as duas regras, ele está usando a regra
Do e, ele está usando a regra do ou junta, nesse exemplo. Tá certo? Então, perceba que ele está usando as duas coisas. Então, vamos lá. Eu coloco aqui, ó. Os pais são normais heterozigotos. E aí, a probabilidade de um casal heterozigoto vir a ter uma criança do sexo feminino. Como a gente fez anteriormente, a gente sabe que se a probabilidade, a gente sabe que a probabilidade de ter uma criança do sexo masculino ou feminino, ela vai ser de meio. Então, isso a gente já sabe, a característica vai ser de meio. E para saber se ela vai ser albina, vai ser de 1/4. Se vai ser normal, vai ser de 3/4. Isso a gente soube porque a gente fez o cruzamento. Aqui no cruzamento, ele faz bem rapidão, mas basicamente ele vai fazer tudo isso que eu acabei de falar e vai pegar essas características e vai colocar. Então, olha só. Fez o cruzamento, encontrou que tem 1/4 de albinismo e 1/2 para a mulher. Multiplicou um pelo outro, deu 1/8. Quando foi depois, ele encontra 3/4 para normal e meio para o menino, no caso para o sexo masculino, e multiplica os dois e dá o 3/8. Então, basicamente, aqui, ó, tá vendo aqui dentro desse parênteses? Dentro desse parênteses, ele está usando o aqui fora, ó. Porque ó, se a gente for olhar aqui no texto, ele está dizendo o seguinte: eu quero uma criança do sexo feminino e albina. Então, quando a gente estiver usando a regra do i, vai ser multiplicando, né? Então, ó, tá multiplicando, ó. Criança do sexo feminino, que é 1/2, vezes a probabilidade de ser albina, que é de 1/4. Aí, multiplicando esse por esse, vai dar 1/8. Tá certo? E depois ele coloca um ou, o ou tá aqui, ó, que aí é onde entra o mais. E depois ele coloca criança do sexo masculino e normal. Então, ó, veja que tem o i. Criança do sexo masculino, 1/2, que é a probabilidade 3, vezes, porque lá tem o i, o normal, que normal eu tenho 3/4. Então, 1/2 vezes 3/4, eu vou conseguir ter esse valor de 3/8. E aí, quando eu tenho os dois aqui, ó, eu estou pegando aqui, ó, é essa probabilidade que foi calculada com isso, e essa probabilidade que foi calculada com isso, e só agora eu coloco o mais, para usar o ou, tá certo? Então, é 1/8 mais 3/8, que é igual a 1/2. Beleza? Então, olha só. Como ele usou aqui, ele usou os dois aqui juntos. Então, como ele usou aqui os dois juntos, espera só um pouquinho aqui que eu vou tentar pegar aqui uma coisa para... Tem alguém que pediu para entrar? Oi, Bruno, você não fez nenhuma das orientações que eu pedi lá no e-mail. Então, depois não reclame se não conseguir entrar nas turmas, viu? Conseguiu entrar ainda agora por sorte. E atrapalhou a aula. Continuando. Então, assim, Ô, Vinícius, faz um favor para mim. Vinícius, espera aí um pouquinho, gente. Voltei. Então, é porque eu deixei o telefone carregando aqui, eu preciso acompanhar ele para saber se vocês estão vendo bem. Aí o carregador estava longe, eu fui buscar. Vamos lá. Então, como é que eu posso fazer de uma forma mais fácil para vocês entenderem essa parte do O aí, que como é que ele está usando os dois exemplos juntos, vocês podem estar confundidos por conta disso. Então, eu vou voltar lá para o dado, certo? Então, lá no dado, eu estou usando aqui, ó, qual é a probabilidade de obtermos a face 2 ao lançar o dado. Quando eu jogo ele, eu só estou dizendo uma face. A probabilidade de obtermos a face 2 ao lançar o dado não viciado. Então, eu estou dizendo que é só de 1/6.
Mas se eu colocar qual é a probabilidade de obtermos a face 2 ou 3, então isso diminui, tá certo? Porque eu estou dando duas faces agora. Então, quando eu coloco duas faces agora, então você vai colocar as duas e você vai somar. Beleza? Então, percebam que eu vou mudar isso. Então, vai ficar um sexto mais um sexto, que vai dar 2 sobre 6, que vai dar um terço de probabilidade de cair ou uma face ou outra. Então, quando eu usar o i, eu estou colocando as características para serem seguidas. Quando eu colocar o ou, quer dizer que pode ser ou uma ou outra. Então, não existe essa necessidade. Aqui. Tranquilo agora, deu para entender essa segunda parte. Vocês que estavam sem entender, melhorou alguma coisa? Não melhorou, diga que eu volto lá. Clevin, Bárbara, Fernando, o que vocês me dizem? Paula também. Paula. Tá. Então agora eu vou entrar na outra parte, tá certo? E qual é essa outra parte? A outra parte é a regra do I. Então, eu tenho aqui uma probabilidade condicional que chama. Isso aqui só são alguns exemplos. Eu posso ter vários outros que podem estar na questão e ela pode interferir diretamente na probabilidade que você faz o cálculo. Regra de jogo que pode mudar a, a, a situação. Vocês estão conseguindo me ver? Alô, 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 estão conseguindo me ver? Bárbara, vocês estão conseguindo ver a tela tranquilo? Ah, tá, eu mudei agora aqui achando que não dá para ver não, porque meu telefone aqui endoidou, ele tá esquisito, enfim. Vocês estão conseguindo ver a tela com o cruzamento? Diz aí alguém para mim se está conseguindo ver a tela com cruzamento. Eu estou mostrando uma tela branca com cruzamento. A tela está preta, é? Assim. Apareceu? Certo. Pronto, então eu vou continuar. Deve ser o atraso da internet, tem que se acostumar com ele para poder chegar. Vamos lá. Então, a gente consegue ver, alguns casos vão ser específicos e vão ter algumas regrinhas. Essas regrinhas, elas vão ser, por exemplo, quando você tiver uma característica que o indivíduo morre. Se o indivíduo morre, logo, logicamente, ele não nasce. Não é assim? Então, se ele não nasce, você não tem nem como colocar a probabilidade dele. Então, ele coloca aqui uma questão que vem assim. Considere um casal heterozigoto, a gente está aqui o casal heterozigoto, azão com azinho, que tenha tido um filho com característica dominante. Então significa que o menino já nasceu, tá certo? Então eu já disse que o menino já nasceu aí na questão. Aí calcula a probabilidade de que o mesmo seja heterozigoto. Se eu já disse que o menino nasceu e já disse que ele tem uma característica dominante, automaticamente eu já elimino uma das opções, que nesse caso é essa opção aqui, ó, do recessivo, ela já não existe. Por que ela não existe mais? Porque justamente ele não vai ter um gene recessivo. Então eu não vou ter a probabilidade, ele só tem 3 opções. E aí ele pergunta o quê? Calcula a probabilidade de que o mesmo seja heterozigoto. Se só me interessa heterozigoto, que são aqueles que têm genes diferentes, então eu só vou me preocupar com eles.
Então eu vou me preocupar com esse e vou me preocupar com esse. Esse aqui, que é o homozigoto, eu também descarto. Então, basicamente, eu conto aqui, ó, 2, que são esse e esse, 2, sobre 3 opções, que eram essas 3 opções. Então, essas 3 opções eram as opções com o, o gene dominante, e 2 delas apenas é que podem ser heterozigotas. Então, essa e essa são 2 opções, e eram 3 opções no geral, mas uma delas é homozigota e não entra nessa contagem, tá certo? Eu posso ter também essa probabilidade, às vezes, com alelos letais, por exemplo, que eu posso ter um indivíduo que morre. Então, se ele morre, então, às vezes não faz sentido, dependendo da situação também. A questão em si é que vai colocar essa situação, se vai pedir uma coisa, se vai pedir outra. Então, é importante vocês entenderem que tem que estar ligado naquilo que está sendo dito lá da questão, para não se perder. Beleza? E a gente vai para o quinto, e o quinto ele coloca o quê? Probabilidade condicional em heredogramas. E a gente vai ter algumas questões que eu vou colocar para vocês, vou colocar essas questões ainda hoje, daqui para mais tarde elas vão estar disponíveis, eu vou falar no final da aula sobre isso. Então a gente vai usar muito heredograma, certo? Aí é muito comum esses problemas, e vocês tiveram uma dificuldade na atividade de heredograma que eu passei para vocês, muitos de vocês não fizeram da forma como tinha sido pedido, erraram uma coisa, erraram outra, enfim. Mas aí a gente vai consertando com o passar do tempo. Beleza? Tem alguns que não precisam, que fizeram bem, mas não necessariamente todos. Então vamos lá. Toda vez que eu tenho um heredograma com ele pintadinho ali, ele tem ele, ele tem a característica que a gente está usando. Nessa situação aqui, a gente está falando de polidactilia. É a probabilidade número 7 ser heterozigoto. Como é que a gente consegue saber o... Pera. O telefone para olhar a mensagem tinha chegado e acabei saindo do foco. Qual é a probabilidade do indivíduo 9 nascer normal e do sexo masculino? Ó, isso aqui é o indivíduo 9 que eu quero saber, certo? E eu quero saber qual é a probabilidade dele ser normal e do sexo masculino, certo? Então vamos lá. Para ele ser normal, a dactilia ela é uma condição dominante, beleza? Então ela é uma condição dominante. E para ela ser normal, então esse número 7 aqui, ele não pode ser homozigoto. Porque se ele for homozigoto, o que é que vai acontecer? Ele simplesmente vai pegar essa outra aqui, que é a mulher que está aqui, e basicamente você vai ter já a presença da polidactilia. Então nenhum dos dois podem ser dominantes, certo? Então, para que esse aqui seja um homozigoto, tem que fazer o cálculo primeiro de quê? Desse cruzamento. Qual é a probabilidade que esses dois tenham esse filho? Então, preste atenção que quando a gente está falando para heredograma, a gente vai ter que fazer as análises passadas. Então, eu tenho que ir lá para a mãe e pai para entender qual é a probabilidade que eles tenham um filho com essa característica, para só depois a gente sair para a característica que a gente quer. Então, perceba que a gente faz uma análise do passado. Então, vamos lá. Preste atenção. Aqui, eu tenho um pai com a presença da polidactilia, que ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, e aqui eu tenho uma mãe que ela não tem. Se ela não tem, ela é recessiva. Então, quer dizer que ela vai ter o quê? Ela vai ter já a presença do gene recessivo. Logicamente, esse daqui, essa filha que apresentou a polidactilia, ela vai ser heterozigota. Por quê? Porque a mãe dela é homozigota recessiva. Logo, ela vai ser heterozigota. Isso a gente já sabe. Só que esse eu não sei ainda. Então, para me saber desse aqui, eu primeiro tenho que vir para cá. Ó. Então, para que esse seja... Eu preciso que ele seja um heterozigoto, porque se ele for
homozigoto, logicamente o filho já nasce com a polidactilia. Então, para ele ser heterozigoto, então eu venho para cá e faço a probabilidade entre esses dois aqui, ó, tá certo? A partir desses dois, eu vou ter esse, que essa aqui é a probabilidade de aparecer essa criança normal, e a probabilidade de nascer do sexo masculino é de meio, e a probabilidade de nascer normal, que no caso aqui vai ser do cruzamento de duas pessoas heterozigotas com a presença da polidactilia, vai ser de 1/4, tá certo? Então eu pego todas as características, ó, percebam aqui, ó, que quando eu estou falando aqui, eu boto qual é a probabilidade do indivíduo 9 nascer normal, aí eu tenho I, olha, isso aqui, o pai precisa ser assim, para que depois ele seja do sexo masculino e que ele seja normal. Então eu peguei as 3 características e multipliquei, tá certo? Então eu coloquei aí todas elas multiplicando essas. Para ter uma explicaçãozinha para vocês prestarem atenção na parte do uso da questão dos heredogramas, que vocês têm que acostumar com isso. Na realidade, é só usando mais que a gente consegue ter maior facilidade com isso. Certo? Eu vou até falar um pouco de heredograma aqui primeiro, também. Tantíssimo que você ação de algumas coisas, ó. Tem um padrãozinho, rapaz, no livro de vocês, mostra isso tudo bem fácil. Para um macho ou sexo masculino, você vai usar o quadradinho, uma bolinha para fêmea. Se eles forem afetados por alguma característica, vocês colocam isso. Na atividade que eu pedi para vocês fazerem sobre ser afetado, eu pedi para que vocês colocassem alguém afetado. Muitos não colocaram isso na atividade. Quando você tem aqui um cruzamento, eles vão estar ligados por um tracinho, e aí você vai ter aqui um filho, no caso aqui, ó, tá certo? E os filhos, eles vão estar aqui, ó, sempre abaixo, ó, tá vendo aqui, ó, esse tracinho aqui tem um filho, aqui tem uma filha, eles vão estar aqui em cima, normalmente um pai vai estar aqui em cima. Se for um cruzamento consanguíneo, você vai ter 2 tracinhos aqui. O que é cruzamento consanguíneo? É alguém parente próximo, um primo, enfim, um irmão, coisa do tipo. E gêmeos monozigóticos estão aqui, ó, que são aqueles que são da mesma placenta. Gêmeos dizigóticos estão aqui, certo? E aí, qual é a questão? Quando ele é monozigótico, ele, normalmente ele vai ter a mesma característica hereditária. O dizigótico não, certo? Isso também é chamado de árvore genealógica ou pedigree. E aí, quando a gente vai falar desses tipos de herança, a gente consegue identificar fácil. Por exemplo, professor, mas como é que eu vou saber fazer o cálculo dessas coisas lá se eu não conseguir entender o heredograma que está ali? Quando você olha para um heredograma em si, só pela cor dos afetados você consegue já identificar um monte das coisas. Por exemplo, eu sei se um gene é recessivo, se um gene é dominante, e às vezes só olhando para ele, tá certo? Então, olha só. Aqui a gente está falando de herança autossômica. O que é herança autossômica? É aquela herança que está ligada aos genes que são autossômicos. Esses genes, eles vão estar nos cromossomos que vão estar relacionados às outras características do nosso corpo. Não são os cromossomos sexuais. Lembra? A gente só tem 2 cromossomos sexuais e a gente não está falando desses 2 cromossomos, a gente está falando dos outros. É homem ou mulher, e aí trazem também algumas características. Mas agora a gente está falando de herança autossômica, que são exatamente essa outra herança, que são os outros 44 cromossomos que a gente vai apresentar, que são 22 pares. Beleza? E daí, se eu apresentar uma anomalia genética, enfim, e num cruzamento você encontrar assim, ó, 2 indivíduos que apresentam a dominância, aqui, ó, o filho nasceu com a anomalia, você vê aqui, ó, os 2 são branquinhos, ou não apresentam a característica, né, que é o nome correto.
eu não apresento determinada característica, mas o meu filho apresentou. Então, significa que isso é uma anomalia recessiva, tá certo? Quando eu tenho um cruzamento aqui do pai e da mãe, que são afetados por alguma característica, e o filho, ele não é afetado, então quer dizer que a anomalia é dominante. Então, percebam que você já tem como identificar aí se uma anomalia é recessiva ou se uma anomalia é dominante, tá certo? Então, se ela for recessiva, você vai perceber que os que não são afetados e fazem o cruzamento, eles vão ter filhos afetados, se forem heterozigotos. É só lembrando isso. Por quê? Porque lembra lá de Mendel, que Mendel aqui, ó, dois com a característica, eles vão ter um filho dominante. Vão ter um filho, na verdade, sem ser afetado. Então, logicamente, a anomalia vai ser dominante. Quando eu coloco aqui esses dois exemplos, é que não é que vai ser sempre o filho é, se aparecer, certo? Então, para o outro, a mesma coisa. Você pode ter 10 filhos aqui e só um apresentar aqui. Mas se só um não apresentou essa anomalia, mesmo assim você vai saber que eles também são heterozigotos. Beleza? É importante vocês aprenderem isso, que isso é uma sacada muito boa quando vocês olham um heredograma. Por exemplo, se eu voltar para esse heredograma aqui, ó, o heredograma que a gente viu na parte de gene, que não, tem probabilidade que a gente viu. Aqui. A gente consegue observar, ó, que aqui eu tive um cruzamento de dois aqui, ó, e esse cruzamento ele obteve uma pessoa que não era afetada, tá certo? Então, se ele obteve uma pessoa que não era afetada, logicamente, essa anomalia aqui, ela é uma anomalia dominante, tá certo? Pronto. Vocês conseguiram entender tudo isso que eu falei ou tá falando gota grego para vocês? Alô, alô, terra, tá todo mundo caladinho aí? Eu não vi aqui, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Oi, oi, conseguiram escutar essa parte que eu expliquei dos heredogramas? Dá para você reassistir tudo isso que eu estou falando. Viu? Mas eu vou reexplicar daqui a pouco. Espero que o áudio fique bom, mas eu vou deixar gravado para vocês escutarem. Pronto, então eu vou continuando aqui, ó. Eu vou para a parte da. Aqui eu tenho, por exemplo, um, um exemplo. Vocês estão conseguindo ver a tela de aerograma, uma tela branca?
Além da sinal de vida, vocês estão conseguindo ver a tela do heredograma? Pronto, vamos lá então. Vou começar a falar. Então, vocês conseguem. Ô, Paula, eu vou gravar tudo. Então, quando você. É só você ir lá na gravação e pegar só a parte que não deu para você escutar. Viu? Vamos lá. Agora a gente tem um. Alô, 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 Bárbara, Clevine, Fernando, da cruzamento, não que eu digo, para você saber quais são. Mas é para responder agora, viu? Eu dou 5 minutinhos para você responder e espero. Estou esperando o sinal de vida de vocês que estão calados. Ah, estou demorando a responder. Oi, voltei. A internet deu uma loucura aqui. Foi engraçado que caiu do computador, mas não caiu do telefone. O telefone continuou conectado. Não entendi, mas tudo bem. Vamos. Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo me escutando? Oi.
Eu vou colocar, é porque saiu aqui do. O computador saiu, certo? E não chegou a resposta de vocês, não. Eu estava aqui esperando vocês dar sinal de vida e não chegou sinal de vida de ninguém. Deixa eu ir para lá, colocar para. Pronto, estão conseguindo ver agora a tela? Só o Davi está vendo a tela ou o restante está conseguindo ver também? Tu tá vendo a tela, Davi? Certo, vamos lá. Pronto, então deixa eu explicar aqui direitinho. Tem algumas coisas que o Davi colocou que dá para a gente consegue identificar fácil, viu, Paulo? Vamos lá. E aquilo que eu falei anteriormente, você tem um cruzamento de pessoas que não são afetadas e aparecer um filho que é afetado, não é assim? Então, se eu tenho um cruzamento de duas pessoas que não são afetadas e aparece um filho que é afetado, então, logicamente, eu tenho uma pessoa que é. Eu tenho pessoas heterozigotas nesse cruzamento. Por quê? Porque essa característica, ela está aparecendo lá, e quando ela aparece também em pouca quantidade. Lembra que quando a gente faz uma característica recessiva, quando a gente fez o cálculo lá de albinismo, no cálculo de albinismo, normalmente ele dá 3 quartos para normal e um quarto, um quarto para com a característica. Então, olha para cá. Basicamente, a gente vai ter todo mundo que for representado com a característica, ela, ela é recessiva. Os que não,
O cruzamento aqui, ele obrigatoriamente tem que ser heterozigoto? Sim. Por quê? Porque eu tive um filho recessivo. Então, esse filho recessivo, ele vai estar aqui. Então, ó, o normal é dominante e a característica é recessiva. Beleza? Característica, então, logicamente, eu sei que ela é recessiva. Então, tá tudo tranquilo. Esse aqui eu tenho como saber? Não, porque eu não tenho filho dele, eu não tenho como saber se ele é azão ou se ele é azinho. Ele pode ser os dois. Então, Davi tinha colocado aqui, deixa eu ver na resposta de Davi colocou que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6 desse. Ele colocou azão. Não tem como saber, Davi, esse daqui do 6. Então, esse que a gente não tem como saber, a gente deixa ele do jeito que tá. Certo? Só coloca um tracinho. Porque não tem como saber, porque ele pode ser um homozigoto também. Já que ele tá aqui como normal, então ele pode ser homozigoto também. Esse daqui, eu tenho como saber que é heterozigoto? Tem. Por que eu tenho como saber? Eles tiveram um filho aqui, ó. Esse filho aqui, ó. Se esse filho é homozigoto recessivo, logicamente os dois têm que ser heterozigotos. Então, ó, tem que ser cruzamento heterozigoto para poder aparecer a característica, ó. Então, logicamente, esse aqui é azão azinho, esse aqui é azão azinho, para poder aparecer esse aqui. Esse aqui eu tenho como saber qual é? Não, não tenho como saber, porque ele pode ser azão, como pode ser azão. Esse aqui é a mesma coisa, pode ser azão, como pode ser azão. E daí, esse aqui, eu tenho como saber esse aqui? Eu só sei que ele é normal, então eles têm azão. Todos os que são branquinhos, eu sei que ele é dominante. Ele tem um azão, mas não dá para saber se ele tem azinho ou se ele tem azinho. Ah, não, professor, mas aqui é azinho. Certo, mas aqui, se ele tiver azinho aqui tem um azão, então ele pode ser. Então ele pode ser azinho, como pode ser azão e azinho. E um dos dois vai ter azinho. Agora, em qual, a gente não dá para saber. Como a gente não dá para saber, a gente não coloca. Assim como esse filho aqui também. Beleza? E daí a gente vai para a segunda resposta, que é o quê? Que tipo de herança é a miopia? A miopia é uma herança recessiva ou dominante? Então, lembra que eu tinha falado anteriormente. Se você encontra característica, tá certo? Então, logicamente, ela vai ser o quê? Uma herança autossômica recessiva, onde você encontra o quê? Os filhos em pouca quantidade. Beleza? Em menor quantidade aqui, tá certo? Você vai sempre encontrar o quadrado de 3 filhos, aqui apareceu aqui, de filhos de cruzamento de 2 pessoas normais, apareceu um filho recessivo, os pais são heterozigotos obrigatoriamente, e a gente já sabe que é uma herança recessiva, beleza? E no final aqui tem aqui, ó, qual a probabilidade do casal 7 e 8 ter uma criança míope? A probabilidade desses dois aqui, ó, ter uma criança míope. Aí é só fazer o cruzamento. Então a probabilidade é o que? É só fazer o cruzamento. 7 e 8, você já encontrou antes que eles eram heterozigotos, ó. Azãozinho com azãozinho. Como é que eu sei que é azãozinho? Porque se tiver cruzamento de pessoas normais e aparecer a característica, logicamente eles têm que ter o gene. Esse azão com azinho, azão com azinho, e aqui azinho. Beleza? Então eu tenho que nascer. É um exemplo bem básico para ser feito, então dá para desenrolar algumas coisas aí bem super, super tranquilas. E aqui eu tenho outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, ó, a gente já vai ter situações diferentes, tá certo? Então, ó, nesse exemplo aqui, a mesma coisa, determinar o genótipo de todos os indivíduos do heredograma. Então, ó, você vai, a mesma coisa, determinar os genótipos e que tipo de herança é a polidactilia. Perceba que no anterior, nesse aqui, ó, a gente tinha cruzamento de normais, e esses normais, eles apresentavam um indivíduo com a característica, beleza? E agora eu tenho o inverso, ó. Eu tenho afetados, dois afetados aqui, cruzamento de afetados, que apresentam pessoas normais. Certo? Então, quando eu vejo esse tipo de cruzamento, eu já indico logo que tipo de, de liderança é essa. Beleza? Vocês estão vendo o heredograma que eu estou falando?
Ou a tela não estava mostrando para vocês? Paula, Bárbara, Nelly, Davi. Certo. Então, dando continuidade, o que a gente tem aqui? Como vocês têm aqui esses dois cruzamentos, logicamente você já sabe que herança é a polidactilia, logicamente você já sabe que ela é uma herança dominante. Por quê? Porque ó, eu tenho o cruzamento de dois indivíduos aqui, ó, afetados, e tá aparecendo indivíduo afetado aqui, ó. Então, se tá aparecendo indivíduo afetado aqui, ó, então, logicamente, aqui, ó, eles estão aqui no cruzamento aqui, de outros aqui, ó. Tem um cruzamento de... Eu tinha falado lá na primeira regrinha, aqui, ó. E aqui eu tenho o quê? Ó? Tem um cruzamento de uma pessoa não afetada com afetada e tá aparecendo o afetado. Não afetado com afetado e tá aparecendo afetado. Tá certo? Uma característica também que a gente consegue encontrar lá na lei de Mendel, a gente conseguia ver, é a alternância da presença quando a gente está falando de característica recessiva. Então, por exemplo, quando a gente estava falando lá das características das ervilhas, a gente sempre encontrava uma geração que não apresentava isso. Nesse aqui a gente vai apresentar basicamente, ó, em cada geração está apresentando, ela não está assumindo aqui. Certo? Então, olha só. Já determinar o genótipo. Se eu sei que aqui tem a presença de um indivíduo e de outro, logicamente, esse aqui vai ser o quê? Se a característica ela é dominante, então precisa ter uma razão. A gente não sabe o que vai ser. Todos os branquinhos que não são afetados, elas vão ser azinho, então é só você colocar o azinho em todos eles, que você já vai saber que eles não são afetados. Todos são azinhos. E esses outros aqui, ó, por que eu tenho que ter um azinho aqui? Porque para ter um filho azinho, eu preciso ter um azinho aqui. Então eu preciso que seja heterozigoto. Nesse caso aqui, os filhos desse aqui foram todos afetados? Foram todos afetados? Sim. Ah, eu tenho como saber se aqui é azinho? Não tenho, porque você poderia ter outro filho aí. Mas eu sei de certeza que aqui tem um azão, porque tem a presença. Beleza? Então, como eu não tenho como saber essa característica, tem informações que a gente não vai conseguir saber em todos os aerogramas. Aí a gente deixa esse tracinho aí exatamente para isso daí, para poder tentar entender depois. Então, mas eu sei que aqui tem a presença de um azinho, porque aqui o filho foi recessivo. Logicamente, eu tenho que ter um azinho aqui, que esse azinho pode ter vindo daqui. Esse aqui pode ser azão? Pode também. Se fosse azão, ele ia pegar. Mas se fosse azão, também ele poderia ser. Então, não dá para colocar a característica essa daqui. Nesse daqui, você faz o cruzamento a mesma coisa. E nesse daqui, ó, você tem os dois aqui cruzando, você vai ter a presença de um recessivo, e aqui você tem um afetado também, só que não dá para saber se ele é azinho ou se ele é azão. Por quê? Porque eu posso ter os dois. Eu posso ter o azão e posso ter um azinho também. Eu só sei que ele é afetado. A única característica que eu sei é que ele é afetado. Certo? Aí qual é a probabilidade do casal 7 e 8 ter uma criança com polidactilia? Então, ó, esse casal 7 e 8, a gente vai fazer novamente o cruzamento, azão com azinho, e aí no cruzamento, a probabilidade vai ser de quê? A probabilidade vai ser 75% ou 3/4. Se você dividir 3 por 4, vai dar 75%. Certo? Então, vai ser a mesma coisa aqui, ó. Você consegue ver que só esses três aqui, como a gente está falando em uma característica agora dominante, então a maioria é que vai ter a característica. A minoria não apresenta. A minoria vai ser o normal. Beleza? E para finalizar aqui, a gente tem herança ligada ao sexo. Nessa herança ligada ao sexo, a gente vai falar mais à frente um pouco sobre isso. E a gente está relacionando quando tem algumas características que estão voltadas para o sexo. Normalmente elas vão estar no sexo feminino. Pode estar no masculino também, mas a maioria é no sexo feminino. Mas a gente tem aí uma regra obrigatoriamente, que assim, todos os filhos eles herdam uma... Ele coloca aqui, ó, no número 12, que é esse daqui, ó, obrigatoriamente todos os filhos homens eles vão herdar a anomalia. Por quê? Porque quando é um filho homem, ele vai ter um cromossomo Y e um cromossomo X, certo? E aí, como eu tenho um cromossomo Y e um cromossomo X, então se a minha mãe ela tem dois cromossomos X e os dois são
recessivos, logicamente eu vou herdar os dois, obrigatoriamente isso, beleza? Uma filha não, mas os filhos sim, os filhos vão ter sempre a característica, certo? Mas isso aqui a gente vai falar mais à frente, e daí eu converso com vocês mais sobre isso. Tranquilo? Todo mundo está aí ainda me escutando? Tem alguém ainda que não está me escutando? Deixa eu bloquear aqui o compartilhamento de tela. Oi, 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 terra. Oi. Ainda estão por aí, não estão? Estão por aí? Ó, então deixa eu explicar. Ó. Eu vou parar por aqui agora. Já é 11h42. Eu dava para esticar, mas eu acho que não é interessante, não, porque você já deve estar tudo cansado aí, de estar olhando para mim e me escutando. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a postagem na nova sala, tá certo? Então, aqueles que estão na nova sala vai ser postado lá na nova sala. E vou fazer de uma forma diferente de como eu estava fazendo anteriormente. Então, eu vou colocar todas as atividades que eu pedi em apenas uma postagem, beleza? Na outra, eu estava fazendo várias postagens e eu percebi vocês meio perdidos. Então, eu vou fazer apenas uma postagem, eu vou colocar semana, e colocar a data da semana, semana tal até semana tal, para que vocês se orientem pela semana, tá certo? Então, eu vou colocar, nesse caso agora vai ser a semana do dia 23 ao dia, a semana que vem, que vai ser o quê? Dia 23 a... Deixa eu olhar aqui. 23 a 30. Então, essa semana vai ser a semana do dia 23 a 30 de, de, de abril, e aí eu vou colocar de 23 a 30. E vou colocar as atividades todas nessa mesma postagem. Se eu precisar acrescentar mais um, eu vou colocar o mesmo nome, semana, para que vocês seguirem o nome da semana, tá certo? Para não ficarem se atrapalhando e para que acompanhem, porque o que eu estou vendo é que vocês não estão lendo as coisas que estão sendo colocadas lá, beleza? E além disso, o e-mail que vocês têm agora, ele é importante porque vocês podem acompanhar diretamente pelo e-mail. Se vocês acompanharem o e-mail, vocês não se perdem, tá certo? Então, o e-mail ajuda muito vocês a não se perderem. Então, se vocês acompanharem pelo e-mail, é super tranquilo para não se perder. Beleza? E eu vou postar todas as atividades ainda hoje. Tranquilo? Alguma pergunta a mais sobre o que eu expliquei? Alguma dúvida sobre o que eu falei? Ou está tudo tranquilo? O que é que vocês me dizem aí? Não, Nelly, não é para responder não. Pode ficar com calma, que isso aí é só para você, é só para treinar mesmo. Tudo tranquilo então, né, Bárbara, para tu? Nelly, tudo tranquilo para tu também? Uma coisa também que eu não fiz na semana passada foi que eu queria colocar uns vídeos para vocês assistirem e não coloquei, porque vocês estavam reclamando de muita atividade, enfim, e vocês são muito reclamão por questão de algumas coisas. Aí tem um certo, às vezes, e outras vezes estão errados. Mas aí eu acabei não colocando o vídeo, mas aí eu vou colocar essa semana. Eu só coloquei só a questão do, do fórum, e o do fórum, as pessoas quase não responderam também. O fórum ainda está lá aberto, uma parte respondeu, outra parte ainda estava se atrapalhando. Eu vou colocar tudo na sala nova, Paula. Tudo na sala nova, viu? Então, tudo que eu vou colocar agora é na sala nova. Então, só vai fazer as coisas quem estiver na sala nova. Viu? Para você acompanhar a sala nova, que é aquela que vai funcionar agora, que é aquela que só tem os terceiros. Aqui tá junto primeiro e terceiro, eu tinha criado logo no início da quarentena e não deu muito certo, não. Eu acabei mudando agora. Viu? Isso só, basicamente. Acho que só isso mesmo. Então, é isso, a gente pode encerrar por aqui. O teu sim, Clevin, é para quê? É um sim para encerrar ou é um sim para dúvida?
Joyce também tá aí calado, não falou nada mais, Joyce. Pronto, então a gente encerra por aqui. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, Nelly. Tchau, Joyce. Tchau, Bárbara.